Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu aqui meio rouquinha, mas aproveitando o tempo que eu tenho para fazer a gravação de vídeo. Eu selecionei aqui um texto baseado, na filosofia do budismo e publicado na página da minha amiga no Instagram, Vilma M. Ávila. O título é Às vezes a melhor decisão é deixar ir. É bem interessante. Eu que tenho trabalhado tanto isso, com a questão do luto, que não é fácil. Vamos lá. Às vezes a melhor decisão é deixar ir. O desapego é um dos ensinamentos fundamentais do Buda e é frequentemente considerado um elemento central do caminho budista para a libertação do sofrimento. Buda ensinou que o desapego envolve deixar ir os desejos e apegos que mantemos em relação às coisas e às pessoas, reconhecendo que essas coisas são impermanentes e que todas as coisas estão em constante mudança. Ele ensinou que o apego é uma fonte de sofrimento porque nos mantém presos a coisas que são transitórias e mutáveis. Ao nos apegarmos, criamos expectativas e anseios que muitas vezes levam à decepção e frustração. Buda ensinou que o desapego é alcançado por meio do desenvolvimento da sabedoria e da compreensão, e que podemos cultivar essa compreensão por meio da meditação e do estudo dos ensinamentos budistas. Ao cultivarmos o desapego, somos capazes de experimentar a vida com mais leveza e liberdade, sem nos tornarmos escravos das nossas emoções e desejos. No entanto, é importante lembrar que o desapego não significa que devemos ser indiferentes ou insensíveis em relação aos outros. Buda ensinou que devemos cultivar a compaixão e a empatia por todos os seres e que devemos agir com bondade e generosidade. O desapego não significa se afastar do mundo ou renunciar às responsabilidades, mas sim aprender a lidar com as coisas e as pessoas sem ficar preso a elas. Em resumo, o desapego é um ensinamento fundamental de Buda, que nos ensina a deixar ir os apegos e as expectativas que nos prendem ao sofrimento e nos impede de viver com liberdade e felicidade. Ao cultivar o desapego, podemos aprender a experimentar a vida com mais leveza e paz interior. Publicado, acho, na página Nova Acrópole. Me parece até um espaço, que existe. Muito interessante. Adoro a filosofia do budismo e ao falar de desapego eu acabo me lembrando do meu grande mestre São Francisco de Assis, hoje na grande fraternidade branca, mestre Kutumi, meu mestre de alma, que também trouxe ao mundo a lição do desapego, não da pobreza, capturado aí pela igreja que distorceu os seus ensinamentos, que na verdade eram falando sobre desapego. Podemos usufruir de todas as coisas da vida, e não nos apegarmos a elas, lembrando que a natureza é próspera, o universo é próspero e que a prosperidade é nossa herança natural, mas que quando a gente se apega, muitas vezes a gente interrompe o fluxo da própria prosperidade, acreditando que somente aquele caminho é o bom para nós, o melhor para nós, sendo que às vezes virar a página, como eu tenho feito ultimamente, nos coloca num caminho muito melhor, de maior felicidade. Então, aqui ele fala:
Buda ensinou que o desapego envolve deixar ir os desejos e apegos que mantemos em relação às coisas e às pessoas, reconhecendo que essas coisas são impermanentes e que todas as coisas estão em constante mudança. A impermanência é um outro conceito fundamental do budismo. Tudo está em constante mudança. E nós também estamos em constante mudança, né? O que somos hoje não é o que fomos ontem, nem será o que seremos amanhã, não é? E estamos em constante evolução. Não podemos também nos apegar até mesmo à nossa identidade egóica neste momento evolutivo, né? Porque não somos somente essa identidade, somos a soma de todas as identidades que nós já tivemos ao longo do nosso processo evolutivo. Essa é somente mais uma. A nossa verdadeira essência está registrada naquilo que nós chamamos de alma, né? E a nossa conexão com essa alma ou com o nosso eu superior, como eu tenho falado também em vários vídeos, é que vai nos dar o direcionamento correto e daquilo que devemos aprender, das decisões que devemos tomar nesse momento encarnatório, nesse momento evolutivo, né? Não somos o nosso nome, não somos o nosso corpo, somos muito mais do que isso. Tudo isso muda, tudo isso muda. O corpo muda, o corpo envelhece, né? Fiz um vídeo aí falando da questão do envelhecimento, do quanto nós temos que mudar de identidade ao longo da vida. Enquanto somos crianças, nos reconhecemos como crianças com direito a fazer muitas coisas erradas até, porque somos crianças, né? Sem vivência, imaturos. Depois entramos na adolescência, nos damos o direito de questionar nossos pais, que têm muito mais vivência do que nós, e a gente acha que a gente sabe tudo, não é? Rejeitamos todas as instruções que os pais nos trazem, querendo facilitar o nosso caminho. E a gente, cabeça dura, né? Na adolescência, não preciso desses conselhos, vou escolher os meus próprios caminhos, muitas vezes quebrando a cara e lá no fim falando, puxa, acho que meus pais tinham razão. Falo isso baseada nas experiências de consultório, porque eu fui uma adolescente boazinha, não fui rebelde. Depois entramos na vida adulta, jovens ainda, da mesma forma. Pensamos que sabemos tudo, não queremos ouvir ninguém e achamos que a vida vai ser sempre a juventude e que nós temos a oportunidade de fazer tudo o que a gente quer, não é? E temos mesmo, de uma certa forma, mas conforme a maturidade vem vindo, conforme a gente tem filhos, a gente começa a amadurecer, a entender que a vida é um pouco aquilo que os pais falaram e que a gente não queria ouvir, não é? Quando nós mudamos a nossa posição de filhos para pais, entendemos, né? Conseguimos nos colocar no lugar dos nossos pais. Então essas fases, né, vão mudando e a nossa cabeça vai mudando e a gente vai expandindo a nossa consciência e tendo a capacidade de enxergar a vida com outros olhos. Conforme a maturidade vem vindo, conforme nós vamos envelhecendo, o nosso corpo vai mudando, o nosso rosto vai mudando, como eu falei no outro vídeo, né? O que é que eu enxergo no espelho agora? Uma pessoa completamente diferente daquela que eu fui na minha juventude, já com as ruguinhas, com as marquinhas de expressão, mas com uma maturidade e com uma sabedoria que só a vivência traz, não é? Então já não somos mais aqueles jovens também. Aquilo ficou para trás. Hoje somos outras pessoas, não é? Somos mais sábios se soubemos apreender da vida as lições que ela nos trouxe.
e podemos caminhar rumo ao final da vida com muita sabedoria, não é? E aprendendo esse caminho que é viver com a vida, participar da vida e não viver a vida somente por viver. Dessa forma, a gente vai praticando esse desapego, né? Porque não somos mais quem éramos, mas podemos ser melhores do que éramos, apesar de, apesar da idade, apesar do corpinho, apesar de qualquer coisa, não é? Então, nos desapegarmos das nossas próprias expectativas, quando eu tiver X anos, eu tenho que estar assim, assado. Temos? Será? Ou essas expectativas são criadas somente pela Matrix, pelo nosso ego, que tenta se encaixar naquilo que todo mundo diz que é o certo? Será que é o certo? Será que para mim é o certo? Não é? Será? Não sei. Então, a impermanência a gente observa na nossa própria vida, quanto mais nas coisas que estão ao nosso redor, não é? A gente percebe os ciclos da vida, começo, meio e fim, em todas as circunstâncias, em todas as dimensões, em relacionamentos, na nossa própria vida, não é? Na nossa profissão, nos nossos aprendizados cíclicos. Tudo tem começo, meio e fim, faz parte do ciclo terreno. E esse ciclo vai se repetindo ao longo da nossa vida, trazendo sempre circunstâncias novas para que a gente possa ter novos aprendizados. Vamos lá, o Buda, né, ensinou que o apego é uma fonte de sofrimento, porque nos mantém presos a coisas que são transitórias e imutáveis. Ao nos apegarmos, criamos expectativas e anseios que muitas vezes levam à decepção e frustração. Muitas vezes a gente cria uma expectativa, conhecemos uma pessoa, amizades ou relacionamentos afetivos, imaginamos que vamos ficar para sempre na vida daquela pessoa, né? E a vida traz algumas surpresas e de repente a própria vida nos tira aquele relacionamento, aquela amizade, e passamos a perceber que nós vamos passando pela vida das pessoas, vamos passando e deixando a nossa marca. E que talvez essa seja a função verdadeira da nossa vida, na vida das pessoas. Uma palavra, um ensinamento que eu falei, um acolhimento que eu dei, não é? O amor que eu dediquei, a atenção que eu dediquei a uma pessoa que naquele momento precisava e que eu imaginei que fosse ser para sempre. E de repente a vida me coloca numa outra situação, né? Ok, foi feita a função, como eu digo sempre, não é? Qual era a função? Era estar ao lado daquela pessoa por aquele período, ok. Eu fiz a função, a outra pessoa fez a função na minha vida. Estamos quites, podemos seguir o nosso caminho evolutivo, talvez com outras experiências e com outras pessoas. A gente aprende isso, eu como psicóloga aprendo isso muito, porque muitas pessoas, né, que passaram pelo meu caminho profissional, passaram por um período onde a gente teve uma relação de alma, porque é a que eu construo com todos os meus pacientes, uma relação muito forte, e de repente a vida nos colocou em outros caminhos também. Ok, a minha influência de alguma maneira na vida daquela pessoa foi feita durante aquele período, e eu tenho que libertar aquela pessoa para que ela possa seguir o seu próprio caminho e ser a partir dali a sua própria mestre, né?
a mestria que é construída ao longo das nossas encarnações, que é sabermos administrar a nossa própria vida, buscando a sabedoria e a evolução, desenvolvendo virtudes de quinta dimensão, como sempre digo, não é? Então, ok, fizemos o nosso papel na vida daquela pessoa, temos que deixar ir. Agora, é fácil a gente trabalhar o desapego? Não, não é. Eu que trabalho neste momento, desapego em várias situações, né? Vocês que me acompanham, desapego do casamento de 16 anos. Entender a função do meu marido estar no plano espiritual nesse momento, até porque temos um trabalho em conjunto. Entender a função de várias pessoas que já passaram na minha vida, não profissionalmente, mas de forma pessoal. Ok, é difícil, é desafiador, como a gente gosta agora de substituir a palavra, não é? Não se pode mais dizer é difícil, tem que dizer é desafiador, ok? Nos coloca numa situação de aprendermos algo, por isso é um desafio, ok? É desafiador. Temos que estar atentos para não nos prendermos, né, a essas expectativas que nós mesmos criamos, não é? E deixar ir. Deixar ir, como eu sempre digo aqui, a lei maior da nossa encarnação é o livre-arbítrio, mesmo quando sabemos que temos um compromisso espiritual em conjunto. Quando uma das partes não aceita, temos que deixar ir. Não tem outra alternativa, por mais difícil que seja, não é? Buda ensinou que o desapego é alcançado por meio do desenvolvimento da sabedoria e da compreensão e que podemos cultivar essa compreensão por meio da meditação e do estudo dos ensinamentos budistas. Ao cultivarmos o desapego, somos capazes de experimentar a vida com mais leveza e liberdade, sem nos tornarmos escravos das nossas emoções e desejos. Quando criamos expectativas, e é humano criar expectativa o tempo inteiro, o aprendizado é não criar, né? A tendência natural do ser humano, da nossa humanidade, é criar expectativas, né? E então, o que acontece? Vamos criando na nossa fantasia uma história que pode nunca se realizar. Porque quando estamos criando uma expectativa em relação a uma outra pessoa, a uma outra situação, não depende só de nós não temos esse controle. E podemos nos frustrar tremendamente. Lidar com a realidade, claro, criando uma expectativa saudável de algo, não expectativas irreais, e ir, né, pontuando através da realidade se essas expectativas estão sendo correspondidas ou não, sem criar fantasias na nossa mente. Porque quando criamos uma fantasia imensa, quando a realidade vem, o tombo é muito grande. A decepção e a frustração são muito grandes e provocam um trauma na nossa consciência, na nossa estrutura energética, não é? Então, é isso. Agora aqui uma coisa importante que está no texto e que eu acho importante falar. No entanto, é importante lembrar que o desapego não significa que devemos ser indiferentes ou insensíveis em relação aos outros. Vamos viver com intensidade as nossas relações, mas à medida que a gente percebe que o caminho é
deixar ir, deixemos ir com sabedoria. Buda ensinou que devemos cultivar a compaixão e a empatia por todos os seres e que devemos agir com bondade e generosidade, virtudes de quinta dimensão. O desapego não significa se afastar do mundo ou renunciar às responsabilidades, mas sim aprender a lidar com as coisas e as pessoas sem ficar preso a elas. Em resumo, o desapego é um ensinamento fundamental de Buda que nos ensina a deixar ir os apegos e as expectativas que nos prendem ao sofrimento e nos impede de viver com liberdade e felicidade. Ao cultivar o desapego, podemos aprender a experimentar a vida com mais leveza e paz interior. É difícil? É desafiador? É. Mas vamos... Desculpa, gente. Vamos treinar o desapego, vamos treinar, baixar as nossas expectativas para dentro de condições mais reais, possíveis de serem realizadas, para que o tombo seja menor. Entender que as pessoas têm tempos em que estarão ao nosso lado e que nós vamos exercer esse papel, como eu disse, de ter uma influência positiva, esperamos na maior parte das vezes, né, na vida de outra pessoa, e que depois deixemos ir para que ela siga o seu caminho em paz, no caminho de outros aprendizados, certo? Com as nossas bênçãos e com a sabedoria de que um dia a gente se encontra, ok? Grande beijo, fiquem com Deus e namastê.